Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar então mais uma tarde aí de estudo do Gênesis bíblico e da Gênese. Cumprimentamos todos os presentes, aqueles também que nos veem pela internet, através do canal do YouTube, da Casa do Caminho. Para dar início ao nosso estudo de hoje, a nossa irmã Dona Silvia vai fazer a prece por todos nós. Deus nosso Pai, Jesus, mestre amigo, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em teu nome para iniciar mais um estudo aqui do Gênesis e da Gênesis. Que o Senhor possa nos ajudar a ter uma boa percepção no estudo, para, assim sendo, nós conseguirmos colocar em prática na nossa vida, no nosso crescimento moral e espiritual. Que Jesus ampara todos nós, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gente, nós vamos começando então com a Gênese, onde nós iniciamos aí, né, o capítulo 2. Passou um pouco aqui. O capítulo 2 ele fala para nós sobre Deus e nós vimos aí os primeiros itens, né, relacionados com a existência de Deus. Deixa eu só voltar aqui. Nós vimos aí então até o capítulo 7, que fala para nós da natureza divina. Então, a natureza divina, né, ela só um minutinho. É porque eu tentei uma outra forma aqui, mas eu tô com medo da minha voz não sair. Eu vou tentar da maneira antiga mesmo. Pronto. Falando então da natureza divina, nós estamos aí no item 8. E esse item 8, pessoal, ele inicia para nós falando que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Então, à medida que nós vamos evoluindo como espírito, vocês perdoem, mas é porque eu tô tentando gravar da melhor forma aqui para nós. Eu vou tentar no último, se não der, infelizmente hoje não vai ser gravado, senão prejudico também. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, pessoal. Atrasado, mas importante. Nós conseguimos começar agora também, Eliana? Que eu estava tentando aqui a gravação da melhor maneira possível. Então tá bom. Bom que eu não perdi muito. Então, pessoal, agora vamos. Se gravar bem, se não gravar, eu tento ver uma outra forma. Nós falamos então dos primeiros itens que
que abordam, né, no capítulo 2 aí da Gênesis, a existência de Deus. E agora a gente continua o nosso estudo então falando da natureza divina. Essa natureza divina, nós não conseguimos compreender ela completamente, e isso faz muito sentido, porque Deus existe, né, antes de tudo, ou seja, Ele é o Criador de tudo. Então, a priori, Ele nem foi criado, né, porque Ele é a causa primária. Se Ele nem foi criado, como que nós conseguimos, pelo menos, entender a sua natureza íntima? Se para a gente entender alguma coisa, a gente precisa entender de onde ela surgiu, como ela veio, como se deu a criação dela, né? Por exemplo, se a gente descobre aí através daquelas escavações, né, que acham aí fósseis, acham objetos antigos e tal, a gente consegue descobrir a natureza daquelas coisas porque a gente estuda, vê de onde surgiu. E Deus, ele é a primeira coisa. Então essa natureza íntima que fala aqui é relacionada a esse surgimento, essa intimidade mesmo de Deus, né? O que faz Deus ser da maneira que Ele é, que a gente não consegue nem definir, inclusive, essa maneira, né? Tanto que a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos no primeiro capítulo é: o que é Deus? Então pode ser qualquer coisa. Essa natureza íntima a gente não vai entender. E continua aqui, né? Para compreender Deus, ainda nos falta sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Então, são duas coisas distintas, né? A gente precisa entender bem isso aqui, que a natureza íntima, como eu disse, nós não vamos conseguir entender, mas nós vamos conseguir compreender Deus melhor à medida que nós vamos evoluindo como espírito, né? E é isso que continua. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Aqui não está falando para nós dos sentidos físicos que nós temos, os 5, né, que nos permitem interagir com o nosso meio material. Aqui fala o sentido. Esse sentido aqui é ainda, como diz aqui, é algo que nos falta. Então é algo que nós ainda vamos desenvolver. Que sentido é esse? Não é visão, não é audição, não é tato. Aqui está falando de uma compreensão plena. E não fala para nós qual que é, mas é um sentido que muito diretamente tem a ver com a evolução do espírito. Então, aquele espírito que está inteiramente conectado com a lei de amor, né? É um sentido, então, extramaterial, que nós vamos adquirir só com a completa depuração do espírito. O que é depurar? É tornar-se puro, é ir tirando as imperfeições, as impurezas, né? Isso que é depurar. Então, é nesse sentido que o texto fala para nós. Vamos continuar. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Vejam que nos primeiros itens, né, relacionados à existência divina, foi exatamente isso que nós vimos, que a gente não precisa ver Deus, né? A gente não precisa ouvir Deus, a gente não precisa pegar em Deus para compreender que Deus existe. Por quê? Basta nós observarmos os efeitos relacionados à criação divina. Nós vimos também que não é só essa observação genérica dos efeitos, mas quanto mais complexo o efeito que nós estamos observando, exemplo, fases da Lua, movimentos dos oceanos, movimentos da nossa Terra em relação ao Sol, tudo isso são coisas que funcionam bem há milhões de anos.
que não foi o homem que produziu e que nós não conseguimos, né? Nós conseguimos entender esse efeito, mas não foi o ser humano que fez. Então, os primeiros itens falam para nós que essa coisa, né, isso que foge à percepção, à compreensão do ser humano, só pode ser algo atribuído a Deus, né? Então, através da observação de efeitos inteligentes, a gente entende que não é só uma causa, mais do que isso, é uma causa inteligente. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Tiago, Diga, Mariló. eu não sei se a minha visão está certa, se ela é pequena, mas eu vejo Deus assim, muita coisa que acontece na minha vida que não faz sentido, não tem lógica, não tem explicação, que só podia ser de Deus. Coisas que acontecem? Só Deus que poderia me conceder aquilo. Eu não ia conseguir mesmo. Só por você não ia conseguir, né? Não, só por mim eu não ia conseguir. Então, Com certeza que não. olha só que interessante. Esse tipo de visão, né, é uma visão mais particular, né, mas que tem exatamente a ver com o que nós estamos comentando. Porque você, olha só, vê, né, o efeito, né? Você vê acontecendo. Agir de Deus acontecendo. Você vê acontecendo, tem consciência que foge da sua capacidade ou da capacidade humana, né? E atribui isso a Deus, de uma forma muito lógica. É exatamente Só isso. pode ser, Só pode ser ele, né, pessoal? né? A gente vê também, né, na medicina, por exemplo, né? Tem vezes que os médicos falam assim, olha, o que nós podíamos fazer, nós fizemos. E muitas vezes as pessoas conseguem se curar. Como? Eles falam milagre, né? Chamam de milagre. Eles chamam de milagre. E no caso, isso seria abstrato, né? Que você não vê, não consegue pegar. Também, né? Ou seja, comprova o que a gente está falando aqui, que nos faltam os sentidos. A gente consegue perceber o efeito, mas entender mas a causa vê, que é Deus, né? A gente não tem ainda. Não consegue ver ele, né? Nem ter contato e tudo assim. Mas o efeito dele, a gente tem sim, né? A gente Aqueles que acreditam realmente tem. Exatamente. A gente não consegue ver ele, né? Nem saber a história, como que ele surgiu, e também nem devemos procurar. Isso. Mas as ações dele na nossa vida, ao nosso redor, muito grande. Isso aí, pessoal. Só explica existindo Deus. Isso aí. Isso. É isso mesmo? Isso mesmo. E vejam, né, pessoal, o nome do nosso livro, a Gênese, é Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Então, os milagres nada mais são do que efeitos, né, de causas que a gente ainda não consegue entender. Algumas a gente até já consegue com o avanço da medicina, né? Quando a gente pega lá, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, a gente vê que na verdade ele não estava morto, a gente começa a compreender algumas coisas, né? Mas outras, por exemplo, Jesus, por exemplo, curando ali paralíticos, cegos, a gente ainda não chegou ao nível da ciência conseguir explicar aquilo, mas a gente, né, viu o que aconteceu. As pessoas que estavam lá viram o que aconteceu e atribuíram, né, aquilo a um milagre por falta exatamente de uma consciência plena do que está por trás. Então a gente chama de milagre. Agora, o objetivo de Allan Kardec em trazendo isso para nós no livro A Gênese é exatamente para nos auxiliar na questão da fé raciocinada, né? Da fé raciocinada. Tiago, quando você falou da fé aí,
veio na minha mente aqui, talvez eu esteja um pouco equivocado, mas, por exemplo, quando a gente está fazendo uma oração, que a gente precisa de uma coisa que você, lá no fundo, você sabe que você precisa de auxílio. Aí, quando você faz essa oração, eu já tive isso comigo. Vem um sentimento em mim, é meio que fé, mas é mais além do que a fé, é tipo uma certeza. Aí eu estou imaginando que essa sintonia pode ser também uma certa aproximação da intimidade com Deus, também pode ser? Sim, pode ser também. Veja que aqui, né, gente, fala para nós dessa que nós vamos, né, adquirir esse sentido, né, com a completa depuração do espírito. Então eu penso que nesse caso que a Marilene trouxe para nós era como se a gente tivesse, né, um pequeno momento ali de conexão que permite chegar nesse, não na compreensão de Deus, mas num sentimento mais puro com relação a Ele. É igual os espíritos falam que a felicidade total a gente ainda não consegue no nosso mundo de provas e expiações. Mas tem momentos que a gente consegue atingir aquilo ali. O amor verdadeiro a gente ainda não consegue compreender. Mas os espíritos nos falam que o amor de mãe para filho é o que mais se aproxima do amor verdadeiro. Então, embora nós ainda não tenhamos, né, esse sentido plenamente desenvolvido, chegam momentos, chegam situações que sim, é possível a gente estabelecer uma conexão mais, mais íntima, né? Uma conexão mais verdadeira mesmo com a divindade. Ou, né? Vejam, aqui fala para nós sobre os sentidos, né? Pode ser tanto a divindade, ou pode ser também algum amigo espiritual, né? Que vem em nosso socorro e que a gente não consegue ver, ouvir, mas consegue sentir, né? Nas obras de André Luiz a gente vê isso muito, né? A pessoa faz uma prece direcionada a Deus, vem um intermediário, né? Um trabalhador espiritual ali, ou o guia daquele grupo, ou o coordenador ali, ou o próprio anjo da guarda, atende aquele pedido e a gente atribui a Deus. Não foi Deus diretamente, mas com certeza foi um emissário divino. E a gente chama isso de Deus também, né? Vejam. É, Diga, isso pode. é muito, eu acho que isso assim acontece muito. Só não vê quem não tem nenhuma noção de conhecimento espírita, ou que só envolve com coisas material, com o mundo, né? Aí não tem essa percepção. Mas igual a Marilene falou aí, isso da gente tá precisando muito de um auxílio, né? Com alguma dificuldade muito grande. E eu faço a prece e não leva 5 minutos para me ter a resposta. Isso mesmo. Tem hora que é Vem na minha instantâneo, né? instantâneo, vem na minha mente assim, na hora, Exatamente. parecendo assim, algo soprou no meu ouvido. É isso, isso e isso que você tem que fazer. Então, eu acho assim, uma grandiosidade que só pode acreditar em milagre quem não tem fé, quem não tem nada, ligação nenhuma com Deus. Agora, né, gente, essa última observação da Marilac é importante, né? As pessoas, elas acreditam nos milagres exatamente porque elas chamam de milagre aquilo que muitas vezes o Espiritismo já nos explicou, né? Vários milagres, eles são fenômenos mediúnicos, por exemplo. Vários santos da Igreja Católica foram canonizados devido a fenômenos mediúnicos, mediunidade. Se a gente pega lá os milagres de Fátima, né, os pastorinhos lá, na verdade eu nem sei se eles foram canonizados, mas foi uma lembrança que me deu aqui, foi o quê? Foi uma visão mediúnica que eles viram ali, da imagem, né, da Virgem Maria. Na Igreja Católica atribui-se, né, nomes à Virgem Maria dependendo da situação. Então ela, Virgem de Fátima, ou Nossa Senhora de Fátima, apareceu lá na cidade de Fátima, em Portugal, né?
Então, são maneiras diferentes de ver a ação de Deus. E aí, acho que isso é interessante exatamente para a gente compreender o quanto o Espiritismo nos ajuda, porque isso a gente chama de fé raciocinada. Né? É a gente entender que esses milagres não são obras do acaso. E que se a gente não compreende, a gente precisa estudar mais ou chegará o momento em que a ciência se desenvolverá para nos auxiliar. Vamos só terminar então a leitura aqui, né, que eu acho que a gente discutiu bem aí esse ponto. O homem pode então, pela razão, chegar a conhecer-lhes. Mas se o homem, vou ler essa parte aqui. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode então, pela razão, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Né? Então, agora está falando para nós de outra coisa que o Espiritismo traz com muita clareza, que são os atributos da divindade. A gente define Deus como inteligência suprema, causa primária, e que possui certos atributos. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, fala para nós desses atributos, e aqui Allan Kardec volta, né, focando aí nos principais e desenvolvendo um pensamento mais científico do que foi possível lá no Livro dos Espíritos. Às vezes a gente fica perguntando, né, pessoal? Primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Aí fala de Deus, atributos da divindade. E Allan Kardec volta aqui de novo, na Gênese, tratando do mesmo tema. Ele trata do mesmo tema, só que aqui já tinha um desenvolvimento da ciência espírita, né, do espiritismo como um todo. Vejam, na Gênese já tinha publicação do Livro dos Médiuns, já tinha publicação do Evangelho segundo o Espiritismo e Céu e Inferno. Então, ele volta com esses pensamentos aqui, essas ideias, né, a ideia de Deus, por exemplo, agora com uma bagagem de conhecimentos e de contexto espírita mesmo, para voltar a tratar do tema. Então, por isso que é importante, né, ele voltar com isso aqui. Agora ele volta com, não por causa de Allan Kardec, dos espíritos, né, e da equipe de Allan Kardec, por causa de nós mesmos. Que se a gente respeitar direitinho a sequência, né, dos livros lá, e ler Livro dos Espíritos, depois Livro dos Médiuns, ou Evangelho segundo o Espiritismo, depois Céu e Inferno, e ler a Gênese por último, nós mesmos vamos ter uma bagagem maior para o entendimento, né? Então é importante essa volta aqui. E aí continua. O homem pode então, pela razão, chegar a conhecer os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e por não se terem reportado aos atributos como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhes atribuiu soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Vejam que antes de abordar aqui os atributos da divindade, Allan Kardec aborda para nós a importância desses atributos. Por que é importante nós darmos atributos a Deus? Evita, né, vários equívocos. E ele dá exemplos aqui. Qual que é um dos atributos, né, que o Espiritismo já trouxe para nós lá no Livro dos Espíritos? Onipotência. Então, Deus é o Todo-Poderoso. Tem alguém mais poderoso que Deus? Não. Tem alguém que consegue medir forças com Deus? Não. Ele é o Todo-Poderoso. Para a gente ter uma doutrina monoteísta que crê só em um Deus, o atributo da onipotência é fundamental. Para a gente conseguir contestar
a questão da maldade, né, do diabo, demônio, do inimigo de Deus, né, se a gente não colocasse Deus onipotente, a gente poderia, por exemplo, inferir que um ser maligno poderia medir força com Deus, já que ele não é onipotente. Entendem? Então, olha só, mais do que atribuir atributos de divindade, mais do que isso, eles são importantes para nos ajudar a compreender Deus de uma forma lúcida, de uma forma racional. Se Deus não fosse infinitamente bom, né, se não tivéssemos atribuído a Ele soberana bondade, corria risco da gente desculpar em alguns momentos que Deus é ciumento, colérico, parcial, vingativo, né? Então a importância aí de definir. É por isso que a primeira coisa do Livro dos Espíritos é Deus, porque precisa da definição do que é Deus e do entendimento de que Ele é soberano em todas as coisas boas, para daí a gente compreender o resto, né? Vejam, na Igreja Católica não tem detalhado esses atributos da divindade. E aí, por exemplo, creem na Trindade Divina, como Jesus sendo Deus encarnado, a personificação de Deus ou coisa parecida. E o Espírito Santo também é a mesma coisa, né? Quando, na verdade, o próprio Jesus já chamou Deus de Pai várias vezes, né? Já falou diversas vezes que nós somos filhos de Deus, todos nós, que Ele tem uma conexão com Deus. Meu pai trabalha até hoje, e eu também. E tem um momento que ele fala, eu e o pai somos um, mas aí é em questão de sintonia. Então vejam a importância de nós, né? A gente já sabe no Espiritismo, Deus é onipotente. Ah, então Jesus é Deus? Não. Jesus não é Deus. Jesus é o tipo mais perfeito que já esteve na Terra para servir de guia e modelo da humanidade, né? Por que Jesus não é Deus? Porque se ele fosse Deus e tem um pai, então ele também não, ele foi criado por outro, né? Ele não é a causa primária. Percebem como que a gente consegue fazer nessa linha de raciocínio? A partir do próximo estudo, então, pessoal, nós vamos falar aí desses atributos, né, que já são citados lá no Livro dos Espíritos, mas que nós vamos voltar aqui agora com essa visão um pouco mais amadurecida aí desses E conceitos. o próprio Jesus falou, né? Meu pai não é desse mundo, né? Se fosse, não teria deixado ele sofrer. Não sei se tem a ver, porque eu estou aqui para aprender também, né, Tiago? Essa parte que você está falando seria meu reino não é desse mundo? É porque... Sim. Eu ia falar. Por isso que eu falo que meu reino não é desse mundo, né? Quer dizer, meu pai, né? Ele não é desse mundo. Eu entendi, foi isso. Não sei se tem a ver. Indiretamente tem, tá? Mas É. a palavra, a frase de Jesus é referindo ao reino. Tem algumas outras mais claras, né? Tá. Que falam para nós aí sobre essa diferença, né? Entre Deus e Jesus. Mais alguém, gente? Tiago, Oi, eu mãe. assim, respeito todas as religiões, acho que quem tem fé tudo é válido, mas que o Espiritismo é uma religião diferenciada, que a gente torna também diferenciado o jeito de pensar, de agir, de tudo. Eu acredito, assim, piamente nisso. Porque ele esclarece as coisas, dá a gente entendimento, da gente não ficar querendo só o que tem na Terra, achar que é só o mundo terreno que existe, os bens materiais que têm valor, né? Então, assim, dá um ensinamento, uma bagagem para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente construir a nossa evolução espiritual. E as outras religiões não dão isso. A visão deles com a nossa é muito diferente. Não que a nossa seja certa, a deles é errada, não é isso. Nem a deles é ruim.
Mas eu falo assim, a diferença. Sim, isso é um processo, né, de entendimento nosso mesmo, né? Isso é mais particular do que geral, porque para a gente conseguir fazer esse tipo de análise, a gente precisa, né, estar no Espiritismo, entender os princípios. A gente consegue ter essa análise crítica que você teve, Marilac, só depois da gente compreender bem os conceitos da doutrina espírita. A gente entende que ele é o Consolador prometido, e nós já fizemos até essa dinâmica, né, essa pergunta aqui em outros tempos no estudo, que eu acho que você ainda não participava com a gente. E nós chegamos à conclusão que o Espiritismo é o Consolador prometido exatamente pelo esclarecimento que você citou. Ele nos esclarece, nos deixa com um pensamento mais lúcido, né? E por isso a gente consegue discernir coisas. Agora, o outro, a gente consegue fazer essa comparação com as outras religiões do nosso ponto de vista de, de quem compreendeu, né, pelo menos os princípios básicos da doutrina espírita. Em termos de, de em termos gerais, né, de religiões, nós sabemos também que é bondade divina que aquelas pessoas que ainda não consigam, né, entender os princípios da doutrina espírita, não se familiarizem, tenham medo, né, de fenômenos mediúnicos, dependendo até a gente fica, né, um pouco assustado, mas tem pessoas que não passam nem na porta, né? Então, Deus chega através das outras religiões, né? E aí elas vão ter o ponto de vista delas com relação ao espiritismo com base no que elas, né, compreenderam da religião que elas adotaram, né? Mas é fato o que você falou. O espiritismo ele nos possibilita sim essa transformação interior, né? Como Allan Kardec traz para nós. Com o espiritismo a gente não deveria ter medo da morte, a gente não deveria, a gente deveria importar mais, né, com a vida futura. Por quê? A gente já tem uma compreensão de causa e consequência, do agora e do depois. Então, possibilita aí a gente ter esse caminho, né, mais claro, vamos dizer assim, cabendo a nós, né, claro, a gente percorrê-lo. Pessoal, o Heitor tomou algumas vacinas ontem, tomou 5, né, que ele fez 1 ano e 3 meses, então ele também enjoadinho, por isso que vocês estão ouvindo aí ele no chorinho dele ali. Peço perdão aí também para quem estiver assistindo, né, pelo YouTube, porque hoje, por causa disso, eu saí aqui do ambiente que eu costumo fazer, aí já deu barulho de cachorro latindo, carro passando aqui na rua, mas enfim. O importante é a gente continuar, né, o nosso trabalho aqui. Gente, vamos falar então um pouquinho aqui do nosso Gênesis, né, que nós estamos estudando aí o Caim e Abel. Do último encontro ficou bem claro para nós a questão de Caim e Abel serem Caim, né, representação das nossas ações negativas, do materialismo, né, e do mal. Então Caim representa essas três coisas que estão interligadas. Uma ação negativa é exatamente quando a minha razão e esse sentimento agem para eu fazer alguma coisa contrária à lei de Deus. Então, isso é uma ação negativa, que é o próprio mal, e que o mal é exatamente a priorização do material em relação ao espiritual, né? E o contrário, né, que é o bem, veja, estamos então falando de dualidade, o bem é o Abel, que significa névoa, sopro, vapor, remete aí para nós então às questões espirituais e às ações positivas. Então isso ficou bem claro para nós, né? E nós estudamos aí até a parte então que o Caim mata o irmão Abel e propriamente até o item 10, né, o versículo 10 aqui, que fala para nós e, né, que fizeste, ouço o sangue de teu irmão do solo clamar por mim. Nós vimos que esse sangue
representa o trabalho divino, que o solo é exatamente o aspecto material, né? Engolir esse sangue, então sugar, é quando as coisas materiais nos impedem de trabalhar com Deus ou de realizar aquilo que nos cabe em relação a Deus. E o 11, né? Nós vimos também uma parte. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão, foi o que nós comentamos. E o 12, ele traz uma relação de consequência. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Uma vez, então, contaminado o solo, né, aqui a representação do solo, mas a gente entende isso, que uma vez, então, contaminada a nossa ação de fazer o bem, não adianta a gente cultivar aquilo ali mais. Por quê? Né? Ela não vai dar para nós o retorno que daria se não estivesse contaminado. Ou seja, né, o nosso exemplo da última semana foi a gente indo, por exemplo, para pedir perdão, né, ou para resolver alguma situação com um irmão. Isso é o Abel surgindo, é a gente planejando fazer uma atitude positiva. No meio do caminho a gente desiste, fala assim, Deus falou aí pra gente, Jesus falou pra gente amar o inimigo, mas esse inimigo que não merece o meu amor, eu não vou fazer. E aí a gente toma a ação negativa de não fazer. Vejam que para essa ação negativa acontecer, eu precisei desistir da primeira, ou seja, que era positiva, ou seja, isso é matar o Abel. E eu matei o Abel por quê? Por causa de questões materiais, por causa do meu orgulho e egoísmo de achar que a minha lei é melhor do que a lei de Deus. Então aquele trabalho, né, que é o trabalho divino representado aqui pelo sangue, escorreu por terra abaixo. A terra, o material, né, pegou aquilo ali, engoliu aquilo ali. Então, para eu fazer aquilo ali de novo, eu tenho que começar de novo. Né? Se eu resolvo agora fazer sem refletir ou sem iniciar com o coração puro, não adianta, né? Quer dizer, não adianta cultivar esse solo, ou seja, cultivar o aspecto material contaminado pelo mal. Nós falamos que nós precisamos sim das coisas materiais para sobreviver. Mas o solo contaminado, né, o solo com sangue do irmão, no caso aqui do Abel, quer dizer, é o solo contaminado pelas nossas atitudes negativas. É quando nós usamos, né, ou agimos em relação ao material de uma forma exagerada, egoísta, orgulhosa. Isso é o solo contaminado. Ou seja, quando a gente contamina as coisas materiais com orgulho e egoísmo, não adianta, né, cultivar. Por quê? Porque é através do solo puro que o trabalho divino acontece. Aí aqui, gente, né, se lembrarmos, parábola do semeador, né? Saiu para semear, tinha um solo endurecido, outro solo tinha ervas daninhas, outro tinha pedregulhos, outra semente caiu à beira do caminho, né? Então, representam esses solos, esses aspectos materiais contaminados que impedem a semente do bem de nascer, né? E aí, na parábola lá não fala de cultivar, de tentar recuperar aquilo ali. Não adianta. Tem que plantar de novo. Essa parábola, aquele solo representa o nosso coração. Então, são condições, né, de um mesmo solo. Momentos da nossa vida, momentos do nosso coração, né, momentos em que o nosso coração está ou não conturbado, impedindo ou não do bem acontecer. Alguém quer comentar algo sobre, gente? Deu para entender isso aqui, esse 12 que a gente está discutindo hoje? Deu sim.
É porque, na verdade, Tiago, é aquilo que a gente tinha relatado semana passada, a questão, assim, não adianta a gente querer estar com o pensamento e no sentimento da gente ser diferente, não dá para ser igual você falou. O pensamento, ele nos conduz para as coisas boas, mas o sentimento que é a questão da pureza mesmo, né, de limpar o coração, para saber perdoar, limpar o coração, para não ser malicioso, né? Mais ou menos por aí, né? Isso aí, né? E aí, pessoal, a partir de agora, só para a gente entender aí o que nós vamos abordar então no outro estudo, no próximo, né, estudo. Vejam, o Caim então, eu quero aproveitar esse finalzinho para a gente ver isso aqui de uma maneira psicológica agora. Vejam, quando nós temos ações negativas que nos impedem de fazer ações positivas, nós vimos que isso é o Caim matando o Abel. É uma atitude negativa vencendo uma atitude positiva, né? E ele faz isso no campo. Traz então para o aspecto material. Do 13 em diante, começa um processo, né? Depois que a gente então comete o mal ele não está de acordo com a lei de Deus, né? E é da misericórdia divina que a gente retorne para o caminho de Deus, para o caminho do bem. E isso se dá através de um exame de consciência, que nós vimos lá no capítulo 3, né? Quando Adão e Eva cometem o pecado, tudo que desenrola depois é um exame de consciência. Eles tentam esconder de Deus, tentam achar a causa, né? O Adão colocar a culpa na mulher, a mulher colocar a culpa na serpente, enfim. Até chegarem a, a, ao momento lá, né, de construir para eles as roupas, né, mostrando então que aquele sentimento que era sentimento e pensamento que era puro, como a Marilene trouxe aí para nós, passava a ser impuro. Eles começavam a ver então maldade no mundo, é o conhecimento do bem e do mal. Aqui e aí, né, o exame de consciência deles culminou nisso. Aqui, a partir do item 13, começa esse processo então, né, de voltar ao caminho do bem, através de um exame de consciência. Essa volta ao caminho do bem não vai acontecer aqui de uma hora para outra, não. Nós vamos ver que o Caim começa, né, com um exame de consciência. E ele disse a Yahvé, como eu falei para vocês, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, né, então ela tem aqui uma linguagem mais voltada para o hebraico. Minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vejam, aqui é uma escolha, né? É um reconhecimento. É o que o Caim está pensando. Minha culpa é muito pesada para suportá-la. E depois disso nós vamos ver o desenrolar. Então depois, né? Vejam que aqui de novo personifica, né? Personifica o Caim, mas trazendo para a nossa abordagem psicológica é o seguinte: quando eu cometo então o mal, ou o pecado, ou uma ação negativa minha, mata um projeto, uma ação positiva, a nossa consciência começa a cobrar. No caso do Caim aqui, né, foi uma ação negativa muito grande, muito forte. E aí ele fala, minha culpa é muito pesada para suportá-la. E começa um processo, então, de rever aquilo ali, né, de ver o que está, como voltar para o caminho do bem, para o caminho de Deus. Igual eu falei, nós vamos ver que com Caim, mais para frente aqui, esse processo é bem difícil. Exatamente porque ele não vai representar um personagem, mas uma ação negativa. E toda a trajetória bíblica, gente, ela fala para nós exatamente da nossa busca pelo reino de Deus. Nós, criados, né, simples e ignorantes, pecando e depois na dualidade do mundo, ora fazendo coisas boas, ora fazendo
coisas ruins, e isso culminando em processos, né, que vão, no fim das contas, depois de muita luta, né, de várias reencarnações, nos levar aí à regeneração, que está para nós lá no Apocalipse, e depois continuar a nossa jornada. Por hoje nós ficamos aqui, por aqui então. Alguém tem mais alguma consideração? Quer trazer mais alguma coisa? Fazer a prece final. Antes da prece, de novo, né, pessoal? Pedir desculpa aí, não sei se ficou muito ruim o áudio, né? Porque tinha momentos aí de muito barulho, mas, de novo, ó. Mas foi o meio que a gente conseguiu para hoje, tá bom? Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade. Que o Senhor abençoe cada um de nós presentes. Continue nos dando bom ânimo, fé e serenidade para continuarmos em busca do conhecimento, em busca do entendimento do Evangelho e da doutrina espírita, que tanto nos ajudam na nossa evolução, que tanto nos esclarece e consola, Senhor. Que essa santa e bendita paz que nós sentimos possa ser alcançada por todos os irmãos que seguem na dúvida, que acham que estão desamparados, que acham que a vida não tem mais jeito, que acham que Deus é injusto. Que essa onda de paz e de harmonia chegue como bálsamo para todas essas mentes perturbadas, para que elas tenham um momento de alento, de paz, que possibilite a reconexão com Deus. Sê conosco, Deus, sê conosco, Jesus e benfeitores amigos, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, até semana que vem. Boa tarde Que a assim todos. seja. Que Bom assim final de seja. semana para vocês. Bom fim Até de semana semana. que vem. Beijo. Assim seja, pessoal. Boa tarde a todos. Pode ir lá.